Você está acordando já cansado, arrastando-se até o banheiro 3 ou 4 vezes por noite, perguntando-se por que seu corpo parece mais fraco a cada ano? A maioria dos homens assume que isso é apenas o envelhecimento normal, mas não é. Eu sou Celeste Rowan e, há anos, no Forte e Sem Idade, ajudo homens a protegerem sua vitalidade, sua energia e sua dignidade. Um hábito diário que a maioria dos homens ignora inflama silenciosamente o corpo e drena seu poder. Hoje vou mostrar como protegê-lo naturalmente. Diga-me de onde você está assistindo e, se isso te ajudar, curta e inscreva-se no Forte e Sem Idade para que eu possa alcançar mais homens como você. Além disso, se você estiver pronto para agir agora, confira meu protocolo natural de 7 dias para recuperar o vigor e o poder masculino através do link fixado no primeiro comentário abaixo. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. A maioria dos problemas de desempenho não começa onde você imagina. Eles começam silenciosamente antes, na corrente sanguínea, muito antes de você sentir qualquer sintoma. Vejo isso toda semana. Homens chegam preocupados com a falta de energia, falta de ímpeto ou por acordarem a noite toda e ouvem que está tudo bem para a idade deles. No entanto, os sintomas continuam piorando. O que geralmente está acontecendo abaixo da superfície é uma inflamação crônica de baixo grau. À medida que passamos dos 50 e 60 anos, o corpo muda a forma como lida com o estresse, a alimentação e a recuperação. A inflamação torna-se mais fácil de disparar e mais difícil de desligar. Você não a sente como uma dor no ombro, é mais como uma brasa interna lenta, calor suficiente para irritar tecidos sensíveis ao longo do tempo. O sistema masculino está em um cruzamento de circulação, hormônios e atividade imunológica. Isso o torna útil quando você é mais jovem, mas vulnerável à medida que envelhece. Quando substâncias inflamatórias circulam pelo sangue dia após dia, seus tecidos respondem inchando levemente. O fluxo enfraquece, a urgência aumenta e seu poder natural desaparece. O que frustra muitos homens é que ninguém explica essa conexão. Dizem que é apenas a idade, mas o envelhecimento em si não é a causa. A inflamação é. O envelhecimento simplesmente torna seu corpo menos tolerante aos mesmos hábitos que você suportava aos 40. Um dos maiores impulsionadores que vejo é a resistência à insulina. À medida que o corpo responde menos à insulina, o açúcar no sangue permanece elevado por mais tempo após as refeições. Esse excesso de açúcar age como combustível para a inflamação. Adicione alimentos processados e álcool frequente, e você cria um ambiente interno que mantém o sistema imunológico ligado pela metade o tempo todo. O álcool desempenha um papel particularmente silencioso. Muitos homens não bebem pesado, mas bebem regularmente. Bebidas à noite podem parecer relaxantes, mas o álcool aumenta a sinalização inflamatória e interrompe os hormônios do sono. O corpo não esquece o que você fez na noite anterior. É aqui que as soluções temporárias falham, porque não removem a fonte inflamatória. Até que a inflamação seja tratada sistemicamente, os sintomas tendem a voltar. A boa notícia é que a inflamação responde rapidamente quando você dá ao corpo os sinais certos. Vi homens notarem melhorias na energia e no conforto noturno em semanas, assim que a inflamação começa a acalmar. Para um guia passo a passo sobre como esfriar essa inflamação e recuperar sua força, clique no link nos comentários para o meu protocolo natural de 7 dias para recuperar o vigor e o poder masculino. Um dos hábitos diários mais simples começa logo pela manhã: hidratação. Durante a noite, seu sangue fica mais concentrado e os compostos inflamatórios ficam mais densos. Beber água cedo ajuda a diluir esses sinais e melhora a circulação para os tecidos pélvicos. É uma questão de consistência. Alimentos ricos em ômega são outro protetor silencioso.
Gorduras saudáveis encontradas em peixes e azeite de oliva ajudam a afastar o corpo da química inflamatória. Pense em apoio, não em perfeição. A redução do açúcar à noite pode ser o hábito mais negligenciado de todos. Baixar o açúcar noturno reduz a sinalização inflamatória durante o sono, quando o reparo deve ocorrer. Seu corpo não precisa de dietas extremas, ele precisa de clareza. Quando a inflamação diminui, o tecido amolece e o fluxo melhora naturalmente. Mas a inflamação não é o maior gatilho que vejo. O próximo hábito afeta seus hormônios diretamente e quase ninguém fala sobre isso. A testosterona não é apenas sobre desejo sexual. Na verdade, um de seus papéis mais importantes após os 60 anos é proteger sua vitalidade geral. Frequentemente encontro homens que ficam chocados quando digo isso, porque por décadas foram avisados de que a testosterona é perigosa. Mas essa crença está desatualizada. A verdade é que não é a testosterona que cria problemas, é o desequilíbrio hormonal. Quando a testosterona cai demais, o estrogênio sobe silenciosamente para ocupar o seu lugar. No corpo masculino, o excesso de estrogênio promove inflamação, retenção de líquidos e inchaço dos tecidos. Após os 60 anos, o declínio da testosterona acelera porque o cérebro envia sinais mais fracos e a qualidade do sono cai. Torna-se um ciclo. A testosterona baixa aumenta a inflamação e a inflamação diminui ainda mais a testosterona. É por isso que muitos homens se sentem mais lentos e menos motivados. A confiança desaparece, a motivação cai. Muitos assumem que é o envelhecimento, mas biologicamente muito disso é a sinalização hormonal saindo do equilíbrio. Apoiar a testosterona nesta fase da vida não é sobre fisiculturismo, é sobre restaurar a estabilidade. Uma das ferramentas mais poderosas é o movimento de resistência. O simples engajamento muscular envia um sinal ao cérebro de que a testosterona ainda é necessária. A luz solar matinal é outro sinal surpreendentemente potente. A exposição à luz natural, logo cedo, ajuda a regular o ritmo que governa a liberação de testosterona. Mesmo 15 minutos ao ar livre podem fazer uma diferença significativa. O horário do sono importa tanto quanto a duração. A testosterona é liberada principalmente durante o sono profundo. Noites tardias ou dormir na frente da televisão fragmentam esse processo. O que muitas vezes impede os homens é o medo de piorar as coisas. Mas o suporte hormonal natural, através do estilo de vida, lembra o corpo de como funcionar. O hábito prático que mais incentivo são 10 a 20 minutos de movimento baseado em resistência. Isso diz ao seu sistema nervoso: este corpo ainda está em uso. Esse sinal protege os níveis de testosterona e reduz a irritação ao longo do tempo. Quando a testosterona está equilibrada, a inflamação diminui e o fluxo urinário torna-se mais forte. Muitos homens notam menos idas ao banheiro à noite e melhora na confiança simplesmente porque sua química interna se estabiliza. Acordar à noite para urinar nem sempre é um problema de bexiga. Em muitos homens é um problema de hormônio do sono. Seu corpo depende de um hormônio chamado ADH para reduzir a produção de urina à noite. Quando o sono é profundo, o ADH sobe naturalmente, dizendo aos rins para desacelerarem para que você possa descansar de 6 a 8 horas. Mas quando o sono é fragmentado, a liberação de ADH cai. Os rins continuam produzindo urina como se fosse dia. É por isso que você acorda várias vezes. O sono fragmentado é incrivelmente comum após os 60 anos. Cada despertar interrompe ainda mais o processo. Comer tarde desempenha um papel importante. Refeições pesadas perto da hora de dormir mantêm a insulina elevada e impedem o sono profundo. O álcool suprime o ADH e aumenta a produção de urina. Quando a privação de sono continua, a inflamação sobe, o cortisol aumenta e a testosterona cai.
Isso cria um ciclo onde o sono ruim piora seus sintomas e esses sintomas interrompem ainda mais o sono. O custo emocional é pesado. Homens planejam seus dias em torno de banheiros e temem viajar. Esse esgotamento corrói o humor e o foco. Mas o sono responde rapidamente quando ajustado suavemente. Estabeleça um corte digestivo firme, pelo menos 3 horas antes de dormir. Quando a digestão se aquieta, os hormônios do sono sobem mais plenamente. Combine isso com a limitação de líquidos 2 horas antes de dormir e você reduz o volume noturno. Se você quer acelerar essa recuperação e ver resultados em apenas uma semana, meu protocolo natural de 7 dias para recuperar o vigor e o poder masculino está disponível no link no comentário fixado. O próximo hábito que choca a maioria dos homens não é sobre o que você come, é sobre quanto tempo você passa sentado. Seus tecidos dependem de um fluxo sanguíneo saudável todos os dias. Ficar sentado por muito tempo restringe o fluxo sanguíneo pélvico de forma mais agressiva do que o tempo jamais poderia. Quando você fica sentado por longos períodos, a pressão aumenta, as veias comprimem, a entrega de oxigênio cai e os resíduos se acumulam. Isso cria congestão pélvica, um acúmulo lento de fluidos que leva ao inchaço. Isso cria pressão e a sensação de precisar ir ao banheiro mesmo quando você não está cheio. Muitos homens notam que seus sintomas pioram após longas viagens ou muito tempo vendo televisão. Quando a circulação para, você é irritado mecanicamente, não quimicamente. Esse problema muitas vezes se intensifica após a aposentadoria, quando os padrões de movimento mudam. As horas sentadas dobram silenciosamente sem que você perceba. Ao mesmo tempo, o movimento começa a parecer arriscado, mas restaurar a circulação não exige exercícios intensos, exige movimento. Caminhar é uma das ferramentas de circulação mais poderosas disponíveis. Ativa a bomba pélvica. Pausas para ficar de pé são igualmente importantes. Simplesmente levantar-se a cada 45 minutos libera a compressão, permite que o sangue entre novamente nos tecidos que estavam sem oxigênio. Rotações suaves de quadril ou alongamentos leves abrem ainda mais os canais de circulação. Quando os músculos relaxam, a circulação melhora. Nunca é tarde demais. A circulação responde em qualquer idade. Um hábito simples é um reinício pélvico diário. A cada hora que estiver acordado, levante-se ou caminhe por 2 minutos. Essas pequenas interrupções evitam que a congestão se acumule. O medo que você carrega silenciosamente é compreensível. A maioria dos homens nunca fala sobre esses problemas. Eles suportam as idas noturnas ao banheiro e a perda de controle em silêncio, perguntando-se se seu corpo está falhando. Eu quero que você saiba disso. Mudanças após os 60 anos são comuns, mas não são uma sentença de declínio. São sinais, e sinais podem ser respondidos. Vi homens de 70 anos me dizerem que voltaram a dormir a noite toda porque seus corpos finalmente receberam os sinais certos. Envelhecer não é o corpo quebrando, é o corpo exigindo estímulos diferentes. O que funcionava aos 40 não funciona mais aos 60. Você não está quebrado e não é tarde demais. O corpo masculino retém uma capacidade incrível de reparo quando a inflamação se acalma. Os hormônios se estabilizam e a circulação melhora. Esses sistemas conversam entre si. A consistência vence a intensidade. Você não precisa de dietas extremas ou treinos punitivos. Você precisa da repetição dos sinais certos. Há dignidade em cuidar da sua saúde, por respeito à vida que você construiu e à família que depende de você. Quando você cuida de si mesmo, está protegendo seu sono, sua confiança e sua independência.
Esses hábitos são atos diários de autorrespeito. Se você achou isso valioso, junte-se à nossa comunidade inscrevendo-se no Forte e Sem Idade para nunca perder orientações criadas especificamente para homens como você. Homens com mais de 50 anos merecem informações claras e honestas. Você não deveria ter que adivinhar o que é normal ou o que é reversível. Este canal existe para educação em vez de medo e força através do conhecimento. Meu objetivo é ajudá-lo a tomar decisões calmas e confiantes. Quando você entende o que está acontecendo abaixo da superfície, a confiança retorna. Aquela sensação constante de estar à mercê do seu corpo começa a desaparecer. A solução real não é uma pílula milagrosa, é o poder dos hábitos diários se acumulando ao longo do tempo. 5 sinais protetores repetidos consistentemente podem restaurar sua vida. Nada extremo, apenas alinhamento com a forma como seu corpo realmente funciona agora. Você não precisa ser perfeito, você só precisa estar informado. Lembre-se de verificar o comentário fixado para o protocolo natural de 7 dias para recuperar o vigor e o poder masculino para começar sua jornada hoje. Cuide da sua saúde, porque você vale a pena.